Boa tarde a todos, meu nome é Fábio, sou terapeuta holístico, sou terapeuta especialista em dependência química, especialista em relacionamentos de casais. Né? Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de relacionamentos inter e intrapessoais, nas quais temos dificuldades ainda de estar relacionando-nos conosco mesmo, nos aceitando do jeito que somos, né? Queremos sempre algo a mais, que isso não é ruim, né? Mas a intensidade a qual vivenciamos isso pode ser um grande empecilho para os nossos relacionamentos intrapessoais. Né? Então, eu vou falar um pouco aqui, Fábio, do que a gente vai explorar nessas aulas, né? Nessa série de aulas aí, pessoal, a gente vai explorar com a nossa visão, né? E quais são as visões de relacionamento conosco mesmo e como elas impactam profundamente nossos vínculos com os outros. Entender a nós próprios é a chave para cultivar relacionamentos saudáveis e significativos, né, Fábio? Como vemos e nos relacionamos conosco, Fábio? Você pode falar sobre isso? Sobre a autoimagem? Essa é uma questão muito interessante, como nós nos vemos, né? Todos nós, a gente tem aí um ideal de como somos através daquilo que nós imaginamos, né? Quando outra pessoa chega e fala, não, você é assim, você não é, você é assado, ou nós começamos a perceber que não somos aquilo que pensamos que fôssemos, isso causa um impacto muito grande inconscientemente em nós. Né? Mas não tem problema. Né? A questão toda é nós começarmos a perceber através do autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento hoje, em qualquer área de nossas vidas, ele é fundamental. Né? Saber quem eu sou. Né? Então, essa autoimagem que eu tenho de mim mesmo, ela é verdadeira? Ela é concreta? Né? Realmente eu tenho uma autoimagem de mim mesmo, a qual eu realmente sou aquilo que eu penso que eu sou? Né? Então, hoje em dia, quando a gente se fala de autoimagem, não é apenas o exterior. Ô, Fábio, Oi. tem a Gabriela também, né? Tem o complexo da Gabriela aí também nessa brincadeira, né? Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. E às vezes essa autoimagem aí, né, que você citou, que a peça fundamental dela é o autoconhecimento, né, Fabião? É o autoconhecimento. Né? Hoje em dia eu vejo que assim que 80% das questões das nossas vidas pessoais e conjugais, familiar, está no autoconhecimento. Ninguém conhece ninguém, né? E o complexo da Gabriela deixa bem nítido ali, uma crença bem limitante, né? Eu nasci assim, eu não vou morrer assim. Está tirando do ser humano aí uma das capacidades maiores que o ser humano tem, que é de evolução, que é de mudança. Né? Nascemos para evoluir, nascemos evoluindo, nascemos crescendo. Então, cada dia que passa, estamos nos conhecendo cada vez mais. E nessa questão de autoimagem também, né, como nós nos vemos, o autoconceito também, né? O autoconceito são nossas próprias crenças, isso que você disse, né? E opiniões sobre nós próprios. Isso molda o nosso comportamento e interação. Então vamos supor, eu acredito que eu sou uma pessoa e, na verdade, você faz uma autoimagem distorcida. Seria isso, o Fábio? Justamente nessas crenças limitantes e crenças distorcidas que eu carrego dentro de mim, né? Muitas vezes são crenças aí que foi embutido dentro de mim através da minha infância, através da minha adolescência, e eu nem percebi, nem me dei conta, né? Você é um burro, você não vai passar de ano, né? Seu pai gritando com você na escola, sofria bullying na escola, você ficava, né, envergonhado, com medo de se expressar, e isso foi tomando proporções desnecessárias, mais mais vivas dentro de você, né, com dimensões aí não necessárias, não sadias, o que foi tornando aí uma crença limitante a qual você sempre está esbarrando e vendo ela e vivendo ela de uma maneira que não é necessário. Porque
Tem muito Uma, disso, né, Fábio? tem, A questão da pessoa falar assim, você, que nem você mesmo disse aí, você é burro, e a pessoa acreditou, entendeu? Ela não pois é, conseguiu desconstruir aquilo com uma força contundente, né? Que ela precisa de uma força contundente para dizer, não, eu não sou burro. Ela preferiu aceitar aquilo e acreditar nisso e fez um autoconceito, um autoconceito destrutivo, né? Não construtivo dela mesma, né? Porque ela acreditou, ela aceitou, ela vestiu aquela máscara. Você nunca vai dar certo. Você é uma pessoa que não é desorganizada, tipo essas coisas que acontecem geralmente na primeira infância e até essa. justamente, E a partir disso aí vem a autorrelação, né, Fábio? A autorrelação é consequência desses dois fatores aí, né? A autorrelação é a justamente. maneira como nós relacionamos com os outros, tendo essa autoimagem e esse autoconceito. Então vamos supor, É, eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa digna de um relacionamento bacana, por exemplo. Aí você procura pessoas que têm a mesma, seria uma afinidade, né? Como se fosse um imã, né? Você procura pessoas similares, né? justamente. A energia emana, né? Então vai encostando na gente o mesmo tipo de energia que a gente está emanando. Então, se eu acho que eu não sou merecedor, eu vou encontrar pessoas não merecedoras do meu lado. Se eu acho que eu sou uma pessoa que eu não tenho futuro, eu vou encontrar uma pessoa também que não pensa em futuro. Se eu acho que eu sou uma pessoa que não mereço carinho, eu vou encontrar as pessoas que não me dão carinho. Enfim, realmente um imã, né? E, e se não quebrar esse ciclo, ele se repete durante a sua vida inteira. Você pode casar uma, duas, três, quatro vezes, que as quatro mulheres, no fundo, vão ter a mesma personalidade, não mesmo forte, mas característica, digamos assim. Né? Vão ter as mesmas crenças, a quais vai reforçar negativamente em você, e realmente você é o culpado, o errado de tudo, e podendo levar aí um futuro possível suicídio ou término de alguma relação que poderia ser uma coisa boa e a pessoa acaba se fechando dentro dela, falando: eu não vou mais me relacionar também, não quero mais saber disso, e enfim, ele acaba se isolando do mundo. E é muito interessante isso, né, Fábio, a respeito de você se sentir merecedor para buscar novas pessoas, né? Porque eu acho que essa falta de confiança no outro, que mais ou menos que a gente já pegou a humanidade toda, né? Pegou essa desconfiança mútua, né? É uma crença muito forte na humanidade, né? Justamente, né? Agora, se a pessoa começar a perceber que cada muro que ela desconstrói dentro dela, né, que seriam essas crenças limitantes ou distorcidas, que cada muro que ela destrói dentro dela, que ela consegue avançar, né, inconscientemente, um patamar mais elevado, a sua autoestima vai melhorando, o seu relacionamento consigo mesmo vai melhorando, a sua autoimagem vai melhorando, o seu autoconhecimento vai aumentando, você vê como está tudo ligado uma coisa na outra, né? Nada funciona sozinho. Então, assim, uma crença desconstruída já é uma grande vitória para várias outros relacionamentos interpessoais estarem melhorando, né? Eu estar cada vez mais satisfeito comigo mesmo. Isso é Seria autoestima, a gente vai entrar nisso agora, né? Autoestima e autoimagem. Porque de certa justamente. maneira, né, Fábio, a gente também, não só falando como a gente se relaciona com os outros, também seria mais ou menos assim, como que eu vou ter um relacionamento se eu não me conheço e não tenho uma autoimagem real, né? Uma autoimagem, como se diz assim, sadia. Porque, vamos fazer uma pergunta, quem é o Fábio? Fábio não é, tipo assim, uma questão mais metafórica, assim, né? O Fábio não é o CPF, o Fábio não é RG, o Fábio não é onde ele mora, o Fábio não é o que ele faz. E a gente acaba vestindo algumas máscaras, né, Fábio? Por exemplo, eu sou um pai. Aí eu tenho que vestir a máscara de pai, ir lá e quebrar o pau com a criança para ensinar ela, ao invés de eu dar o exemplo, porque eu aprendi dessa maneira. Isso são crenças que estão enraigadas na nossa autoimagem também. Por exemplo, você vê um pai, em vez de falar assim, pô, vai lá, arruma o quarto e pá, e xinga, vocês não arrumaram de novo. Em vez dele ir lá e dar o exemplo, ir lá e pegar e arrumar, ele poderia transformar, né? Transmutar. Mas como ele tem uma autoimagem distorcida,
e até uma imagem dos relacionamentos que ele teve passados com os pais, ele replica aquilo sem perceber que aquilo é um... Já percebeu? Pô, as coisas que a gente mais odeia nos pais, a gente repete. Você já Né? percebeu isso? Já percebi. E o pior é que é assim, depois o próprio pai fala, eu não tenho tempo para passar com meu filho. Exatamente. Né? Pô, pega esse tempo, vai arrumar o quarto com o seu filho, vai brincar com o seu filho, faz daquela tarefa uma distração gostosa, um relacionamento aí, aonde você vai conhecer mais o seu filho, vai passar mais valores para o seu filho, vai passar crenças positivas para o seu filho, aonde ele vai estar levando isso para o resto de sua vida. Exatamente, mas aí como a gente aprendeu de uma maneira, a gente replica. Por isso que o mundo não evolui, né, ô Fábio? Você acredita nisso? Tipo assim, não que ele não evolui, ele evolui, a evolução é constante. Mas, por exemplo, que nem você citou o caso de uma mulher que, vamos supor, tem um pai que é agressivo com a mãe. Ela vai buscar um relacionamento onde ela arruma um cara agressivo com ela. Isso é impressionante. Impressionante, é intrínseco isso. Realmente, assim, todos nós, entre nós, temos um complexo de Eva, como a mulher temos um modelo de Eva, como a mulher tem um modelo de Adão, né? Mas, infelizmente, isso, assim, não tem estudos aqui que concretizam essa teoria, mas a gente acaba repetindo os mesmos relacionamentos tóxicos dos nossos pais, a gente acaba repetindo também conosco, né? Sem perceber, a gente já está envolvido dentro deles e depois para sair a gente começa a repetir o mesmo padrão de funcionamento. Isso, vem isso aí, ó, a autoestima e a autoimagem. A autoestima positiva. Me sentir confiante, né, valorizado e aceito por quem somos. Então, quer falar um pouco sobre isso, Fábio? Nossa, né? Quando a gente fala de autoestima, a autoestima ela tem que estar assim em primeiro lugar. Aliás, nós temos que estar em primeiro lugar em qualquer relacionamento, em qualquer área de nossa vida. Se a minha autoestima ela for uma autoestima positiva, eu não vou deixar nada que venha de fora, que venha de terceiros, ou que venha mesmo do meu cônjuge, ou mesmo dos meus filhos, né, entrar com uma ameaça na minha vida. Eu não vou pegar uma palavra colocada ou uma situação que pode me parecer ameaçadora e interpretar ela de um jeito negativo, né? Se minha autoestima é positiva, eu tenho uma visão ampla da situação, a qual eu percebo que eu não preciso entrar em alguns jogos emocionais, né, para que aconteçam ou ocorram aí algumas dificuldades posteriores, né? Você acha que isso Então, tem a ver com a aceitação? Então seria assim, tipo, é, você não precisar ser aceito, ele é saudável, né? Mas, tipo, como chega até lá, né? Essa autoestima positiva seria não valorizar tanto o elogio e nem se prender tanto à crítica, seria mais ou menos isso. eu vejo assim, que a autoestima positiva ela está bem ligada ao autoconceito, né? Você sabendo quem você realmente é, e o que Aham. você realmente está fazendo, como que você realmente está se portando, e qual realmente são as suas intenções, né? Perante a mim mesmo, perante ao outro e perante ao meio ao qual eu estou inserido, né? Eu não preciso ter medo de ataque. É... Ah, seria uma questão mais moral e ética, assim, tipo, eu confio, eu Justamente. acredito. É aquela coisa. Quem tem medo, quem Quem não quem está do deve, não lado, teme. quem tá do lado da verdade não tem medo da mentira, É isso aí. né? Então é mais ou menos assim, né? Se a minha autoestima tá boa, meu irmão, cara, eu não vou colocar meus valores na sua mão, cara. Sinto muito. É a vida que segue. Se você pensar isso de mim também, pouco me importa, eu não vou ter que pagar minhas contas. Então tá tudo bem. E não vou deixar de gostar mais ou menos de você por conta de você estar expressando o que você sente ou deixa de sentir da minha pessoa. E a questão Então, também das crenças também. Entra de novo nessas crenças, né, Fábio? Então, por exemplo, uma pessoa acredita que ser uma pessoa ruim é bom, ali ela tá errando, ela tem uma visão distorcida dela, você vai tentar avisar ela de alguma maneira, ela vai te fazer uma proposta que pode ser irrecusável, onde que as armadilhas começam. Então, tipo assim, onde que as armadilhas começam a ser plantadas, né? Se não tiver essa
autoestima positiva e esse autoconhecimento, você começa a cair nessas armadilhas, né? Aonde você começa a se prender, né? A Isso. se prender emocionalmente na pessoa. E isso acontece muito, viu, Caio? Isso acontece demais. Porque sabemos que cada pessoa aí é um universo, e existem vários tipos de relacionamentos, de criações, né? E tudo na nossa vida nós somos movidos por crenças que, no final das contas, o subconsciente nosso é o que manda, e a gente nem percebe, às vezes, como que a gente está fazendo, só vai perceber o resultado, né? Então, nós temos que ficar, assim, totalmente antenado, realmente, nessa questão de, opa, o que é meu, o que não é meu, É orar e vigiar, né? Isso já é antigo pra caramba, né? Ter esse né? centro, né? Como se fosse um centro. O que é introjetado, o que tá sendo enfiado na minha cabeça ali, o que realmente é meu. Isso é interessante pra caramba, Fábio. Realmente, você tem que começar a separar, né? Será que eu estou pegando a dor do outro ou será que essa dor é minha? Será que eu estou embutindo uma dor minha no meu filho? Ou será que eu. Né? Então eu tenho que começar a prestar muita atenção nessas coisas. Né? Será que eu estou me achando bonita porque o bonito, porque um monte de gente fala que eu sou com medo ou com respeito porque eu assumo algum posto, ou realmente eu sou assim? Né? Então nós temos que começar a prestar muita atenção nisso e não deixar que esse tipo de situação me prenda. Verdade, muito Porque bom. eu posso ficar preso aí e no final das contas descobrir que não era nada daquilo muito tarde, né? A Muito ponto de tarde. ser Nós vivemos. irremediável, né, Fábio? Tipo, já não dá mais tempo, vai cair a casa e aí como é que eu vou lidar com tudo aquilo, né? Ter uma dose de realidade, né? É positivo, saudável, né? E aceitação de si. Você quer falar alguma coisa, amar e abraçar as imperfeições com gentileza? Porque não dá pra arrancar todas as cascas das feridas, né? Tipo, Não você tem nem. sabe, de uma vez, né? Tipo assim, pô, eu sei que eu tenho uma dificuldade que, tipo, por exemplo, que eu não me dou bem com aquela dificuldade minha, com aquela. Aquele defeito, seria um defeito, assim, que é uma imperfeição, não seria defeito, é imperfeição. Aí, como que eu trato isso com gentileza? Você quer falar sobre isso? Olha, eu vejo assim, que quando a minha autoestima está boa e a aceitação de mim mesmo positiva, a autoestima positiva, ela está realmente acima dos 80%, né? As minhas imperfeições, eu tenho uma aceitação de uma tal maneira de pedir ajuda para que eu possa conversar a respeito disso, né? Porque a gente sabe que através da conversa, através de eu colocar para fora, vai esclarecendo muitas coisas. Eu começo a perceber que eu não sou tão ruim ou aquele defeito não é tão prejudicial agora eu imaginava que fosse, né? Porque eu maximizo demais as coisas dentro de mim ou minimizo demais, né? Eu não consigo ver elas de uma maneira equilibrada, de uma maneira normal, né? Eu vou dar uma sugestão. Existe um vídeo no YouTube que é de um rapaz que ele não tem os dois braços e as duas pernas. Mas ele é mergulhador, ele toca bateria em escola de samba, ele casou, ele tem dois filhos. Você olha para o rapaz assim, você parece ver Eu li o livro dele, muito bacana o livrinho dele, a muito show. plenitude, você vê ele em plenitude, no estado pleno, um rosto, um sorriso limpo, né? E eu fico imaginando o que acontece dentro de um ser humano que não tem os dois braços, as duas pernas, e vive dessa maneira tão plena que nós que temos tudo não conseguimos chegar a viver em plenitude. O Marco não gosta que eu falo, mas o universo é mental. Se a gente pôr na nossa mente que não dá, não dá. Mas se a gente pôr que dá, e aí ninguém segura, né? É uma coisa Justamente. impressionante. Mas isso tá É. ligado geralmente com autoconhecimento mesmo, né? Autoimagem. E o impacto da autoimagem nos relacionamentos, que é a chave aqui do que a gente tá falando. A gente vai falar da autoimagem positiva, a gente já falou. Ajuda a estabelecer relacionamentos. Agora a gente vai entrar na parte dos relacionamentos, Fábio. É,
em respeito mútuo e confiança, você tem alguma coisa para falar sobre como estabelecer esses relacionamentos saudáveis? Gente, nós temos que perceber que a mesma maneira que nós gostamos de ser respeitados, de ter amigos, das pessoas serem verdadeiras conosco, das pessoas serem honestas conosco, isso é recíproco. Nós também temos que ser com a pessoa. Não se constrói um relacionamento em cima de ilusão. Não se constrói um relacionamento em cima de mentiras. Não se constrói um relacionamento em cima de falsidade. Né? Hoje em dia, para se construir um relacionamento, nós temos que estar aí trabalhando em cima de princípios. Né? Alguns princípios aos quais fomos deixando de lado e fomos montando os nossos relacionamentos por conveniência. Né? É conveniente para mim ter um relacionamento com tal pessoa porque tem isso, tem aquilo. É conveniente para mim ter um relacionamento com tal pessoa no emprego porque ele pode me favorecer, né, uma possível promoção. É conveniente para mim ter um relacionamento assim na faculdade que ela pode me arranjar um estágio melhor. Mas o grau de insatisfação que esse tipo de relacionamento vai trazer para você é muito grande. Então não caiam nessa armadilha. Né? Muito bom, Fábio. E também o fundamentalismo, né, das sabedorias milenares, né, que a gente é julgado como secular, né, pelos pessoas que, assim, vamos supor, você pegar a tradição judaica, por exemplo, tem 5.000 anos, 10.000 anos, desde Moisés, e tá escrito lá, casa dividida não para em pé, né, o homem, é melhor um punhado de feno e uma casa de tábua do que uma mulher rixosa com banquete. Então são coisas fundamentais, né, que a gente, mas essa conveniência foi bacana você falar, né, mais perto eu ficar perto daquilo que é conveniente para mim, né? E no final vai sair mais caro o molho do que o peixe, né? Vai ser irreversível, acabar destruindo esse relacionamento. Qual que é o preço que eu vou pagar lá na frente? Será que vale a pena? Né? Eu preciso começar a perceber que existe uma frase dos anônimos, né, que, assim, não sei se... Bom, enfim, eu não vou entrar aqui em questão de grupos, mas a questão do viver o simples, né, não está ali no viver com o pé no chão, de chinela havaianas e de bermuda. Né, não tem nada a ver com isso. Viver o simples é você conseguir ser uma pessoa simples, verdadeira, honesta, né? Direta, transparente. É a palavra certa. Ser transparente. Né? E parece que é fácil, né? Viver o simples, enxergar o simples, porque a maioria das vezes a gente nem consegue perceber o que é real, né? Por exemplo, eu dou um exemplo, sempre dou esse exemplo besta em relacionamentos, né, o Fábio? Eu não sei se ele faz. Tipo assim, uma mulher, por exemplo, que é bombardeada o dia inteiro, vamos supor, com uma novelinha ali. Por exemplo, mas ali dentro daquela novelinha tem várias mensagens que vão destruindo alguns relacionamentos, ou livros, ou literatura, ou música. Por exemplo, o que tá vindo de fora para você e você não consegue entender que isso é um canto da sereia, por exemplo, né? Você se relacionar a partir daquilo ali, o impacto recíproco. Nosso relacionamento é isso mesmo. O que eu vejo é assim, infelizmente, nós absorvemos de uma maneira muito rápida, mas muito rápida, as coisas negativas que são passadas para nós. Né? O ser humano, ele tem vários, além dos 5 sentidos que nós temos o sexto, que é o sensorial. Então eu estou percebendo tudo que está acontecendo ao meu redor. Eu estou aqui conversando com você agora, mas eu sei que está sol lá fora, que o passarinho está cantando, que o mel lá está andando, que o carro está se mexendo, que atrás de mim não tem ninguém, eu se estiver pegando fogo eu vou sentir. Então, enfim, a gente tem essa capacidade de perceber tudo ao nosso redor. Né? Agora eu pergunto, se a gente tem essa capacidade de perceber o que está acontecendo tudo ao nosso redor, nós vamos usar ela ao nosso favor ou contra nós? Geralmente nós usamos contra nós.
Porque é massivo, né, ô Fábio? É massivo o implante, né? Entendeu? Por exemplo, se você vê uma história e se deixa consumir. Vamos dar um exemplo da novela de novo, por exemplo. Bem besta. Mulher sempre correndo atrás que o marido tá com outra, não sei o que. A mulher vê aquilo, nosso olho não enxerga. Mas o nosso cérebro tá captando aquilo como se fosse verdade. Ele não consegue distinguir realidade de ficção. E você acaba vivendo dentro daqueles dogmas, daquelas crenças que são implantadas na sua cabeça. E aí você Você falou, replica aquilo no seu mundo real, né? Por falta de autoconhecimento, por falta de coisas boas, por falta de literatura, de conhecimento, às vezes, muitas vezes também. você falou tudo, Caio. Nosso cérebro não distingue realidade de ilusão. Não, ele não sabe. Não distingue. Então a gente tem que tomar cuidado até com os nossos pensamentos. Até com os nossos pensamentos. E a comunicação e a conexão interpessoal, o Fábio? Aqui a gente fala sobre a escutativa. O que você dá uma dica assim para praticar a escutativa? Escutativa não é ser lata de lixo de ninguém, né? Não tem essa Não, diferença, né? não é eu emprestar meu ouvido, derrama aí o que você quer derramar e tchau. Não. A questão da escutativa hoje em dia se perdeu, né? Porque poucas pessoas têm interesse em escutar as outras pessoas. Né? Por isso que o mundo está do jeito que está. Eu creio que todo ser humano carrega dentro de si uma capacidade muito maior do que ele imagina ter. Com certeza. E essa capacidade ela é manifestada quando dois ou mais estão conversando. Onde um ou mais estiver, estarei presente. Justamente. Né? Então, a questão da escutativa é eu estar te escutando, só que eu tá demonstrando para você, não falsamente, nem de uma maneira hipócrita, vamos dizer assim, que você tem interesse. Eu estou interessado no que você está me dizendo. Né? Isso tá fazendo sentido para mim. Mas senão também não estou ali emprestando meu ouvido. Né? Mas é muito importante nos relacionamentos hoje em dia a escutativa, principalmente nos relacionamentos conjugais. Porque a grande falha dos relacionamentos conjugais é que não existe uma escutativa. Existe apenas uma escuta parcial. Aquela que eu escuto só apenas o que eu quero escutar e esqueço de ver o todo. E o que é conveniente, né? Tipo, isso aqui eu quero ouvir, isso aqui eu não quero, não. Né? Justamente é onde as coisas começam a acontecer de uma maneira desagradável. Mas isso também tá ligado com a expressão autêntica, né? Por exemplo, você percebe quando a pessoa tá manipulando e às vezes de alguma maneira você sabe que ela usa aquele argumento, aquela fala dela para tipo tentar te conduzir para algum lugar também, né? Tipo, então você tem que ter um certo a escutativa também acho que é um pouco de seleção meio que natural do ser humano, né? A gente não pode ficar muito que dando ouvido para muita coisa, por exemplo, ouvir a pessoa que só murmura e só fica. Você tenta construir isso de uma maneira. Você escuta tudo aquilo, porque tenta entender o que ela está murmurando, às vezes, porque pode ser um fundo real, mas às vezes não está na realidade, está no subconsciente, naquele processo que ela não fez de autoconhecimento, e você traz para a luz da realidade e expõe a ela. Aí ela, pô, aí às vezes isso é prejudicial para você também, né? Então um relacionamento ele tem que ter. Primeiro que assim, Caio, para minha qualidade de vida, eu não procuro não ficar perto de pessoas que murmuram demais. Né? Então já começa daí. Né? É uma seleção. É uma seleção. Agora, a questão da expressão autêntica é o corpo fala, os olhos falam, o olho fala, né? O rosto fala. Então, tem vários jeitos da gente demonstrar o que nós estamos sentindo, né? De nós nos relacionarmos, não somente por palavras, por gestos, por olhares, por feições, né? Então, nós percebemos. E a pessoa, muitas vezes, ela pode estar manipulando a gente para levar no lugar que ela quer, que foi o jeito que ela aprendeu de se relacionar. Infelizmente, isso foi o jeito que ela aprendeu de se relacionar. E hoje que a gente já tem um pouco mais de visão sobre isso, eu fico até triste. Eu
Quando a gente está conversando com o terapeuta, eu olho assim, eu falo, pô, vamos ver até onde vai, né? Eu vou fingir que sou manipulado, é só deixar ela me manipular. Porque a gente Né? tá falando com o terapeuta, né? Às vezes a cabeça dele ali, ele já sabe que o cara não tá. Não tem que ter É, essa paciência terapêutica, né? De sou desde a hora. escutativo. É, né? Então, assim, mas o ao contrário também é verdade, né? Também é verdade. Muitas vezes a gente subestima a pessoa a qual nós estamos conversando, a qual está ali para vir buscar um feedback assertivo da nossa pessoa, e ela percebe que o que a gente está falando não tem nada a ver com nada, eu não sei de muita coisa, ou eu estou julgando ela, ou eu estou querendo impor as minhas condições, ou eu estou querendo que seja, vias de regra, tal comportamento, né? E não é assim que funciona. Bem Né? real, Então, a sim. gente tem que estar bem esperto, porque, independente de sermos terapeutas, nós somos seres humanos, irmão. Né? E o que sabemos hoje é um pouquinho só mais que outra pessoa. E eu vou falar mais. Temos que tomar muito cuidado quando entramos em relacionamentos, falando agora da nossa intimidade, da minha intimidade. Porque a partir do momento que eu saio de uma sala, que eu saio de uma reunião, que eu saio de algum lugar, eu deixo de ser o Fábio terapeuta e estou o Fábio como pessoa. E eu também posso cair nas armadilhas de relacionamentos conjugais. Porque quando a gente fala de emoções, todos nós somos cheios de emoções. Né? Então, assim, primeiro eu me trabalho, para depois trabalhar o próximo. É um constante trabalho, né? De autoobservação, Né? né? E Porque a compreensão recíproca, Fábio, isso já entrou um pouco no assunto, né? Da escutativa, né? Da expressão autêntica, né? Eu quero tal coisa. Como eu não vou agredir aquela pessoa falando, então tem uma autoimagem, eu aprendi de um jeito, né? Tipo, a gente tá tentando, por exemplo, criar alguns exemplos aqui, né? Como seria a compreensão recíproca? Buscar entender a perspectiva do outro e construir pontes, seria mais ou menos assim. Então, beleza, você quer chegar lá, eu também, mas você quer ir de um jeito e eu quero ir de outro. Como que a gente vai entrar num acordo para chegar lá? A gente quer chegar no mesmo lugar. Ou não quer também, que é o interessante. Às vezes o cara quer levar a mulher para, por exemplo, pescar e a mulher gosta de ir no shopping. Vamos dar um exemplo bem besta. Ou tipo, ela tem outros ideais de vida e o cara tem um, e acaba massacrando tudo aquilo dentro de um ideal que uma parte sempre sente sempre lesada ou injustiçada, entende? Também tem essa questão. é muito complicado isso, porque a gente nós nos deixamos levar no começo, né? No começo é tudo mil maravilhas, está tudo tranquilo, eu consigo ceder, não vai me fazer falta, etc e tal, mas os anos vão passando, eu vou me sentindo oprimido, eu vou me sentindo deixado de canto, eu vou me sentindo com as minhas necessidades não sendo correspondidas e eu vou me sentindo cada vez mais inferior no relacionamento, né? E isso não pode acontecer. No meu modo de ver, desde a época do namoro até no casamento e tudo mais, o diálogo ele é primordial, né? Nós temos que estar dialogando diariamente sobre todos os aspectos de nossos relacionamentos com a parceira ou com nossos filhos. Nós temos que estar vendo aí como ou aonde ele quer chegar para ver se é de uma maneira realmente concreta como eu posso dizer, e saudável, né? E, meu, eu não vejo assim problemas em nos relacionarmos com pessoas de outras esferas, né? De outras classes sociais, de outras etnias, etc. A questão toda é como você vai fazer esta ponte para que os dois, ao mesmo tempo, não cruzem eticamente, né, os valores que a sociedade passou para você. Por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui. Na Itália, é normal tomar vinho
na hora do almoço, né? Nos Estados Unidos é proibido vender até álcool na rua. Fazer propaganda, né? Mostrar o álcool. Né? Um americano casa com uma mulher, de repente ele chega na casa dele, ela está cozinhando, tomando vinho na hora do almoço. O que isso passa na cabeça dele? Será que ele vai conseguir ter um diálogo ali, saudável, falando, olha, mas o que está acontecendo? E ela também vai conseguir aceitar e receber de uma maneira saudável para que ambos começam a perceber que ali está tendo um atrito de valores e não um atrito de pessoas. E isso a gente tem que estar muito assim, bem focado nessas coisas. Né? A questão é que, quando se fala em dualidade, em duas pessoas, não é só um ceder, os dois têm que ceder. Né? Os dois têm que abrir mão de algumas coisas, desde que seja viável para os dois viver juntos. Senão, não adianta. Não vai chegar uma hora que a infelicidade vai bater na tua porta e vai acontecer inúmeros homicídios, feminicídios e assim por diante. Então soa como. Às vezes soa como eugenia, né? Mas é até embaçado tocar nesses assuntos assim. Eu não curto muito, não, entendeu? Tipo assim. Mas existem tradições mais antigas que eles colocavam o casamento como uma espécie de sacramento e escolhiam. Eles faziam meio que uma seleção genética e pessoa, tinha toda uma leitura para propagar aquilo, né? Mas é um campo que eu não quero meio que, tipo, a gente foi meio que perdendo isso foi se. Porque assim, tem um pastor que fala, eu acho até engraçado pra caramba o que ele fala. Ele fala assim: pô, se o cara é macumbeiro, vai com a macumbeira. Se o cara é protestante, vai com a protestante. Se ele é muçulmano, vai com a muçulmana. Porque, tipo, não tem como você, tipo assim, né? Chegar lá no meio do caminho e falar, pô, eu tô no lugar errado. Se deixar levar por motivações que às vezes não são seus valores, não é compatível com aquilo, por isso que o autoconhecimento é necessário. Tem que saber de onde. Ah, vai acabar a chamada já em 15 minutos só. Mas a gente tem 15 minutos pra falar. Eu que tô me estendendo, peço perdão, Fábio. Mas assim, falta só um pouco só, deixa eu ver aqui. Ó, estabelecendo limites saudáveis. Então seria mais ou menos isso também. Então, saudável moralmente também, né? Foi tudo que você falou. Tipo, ó, não vai. Eu vou chegar ali. Como é que eu vou não ver a pessoa e ver a tradição dela, por exemplo, seria do vinho, né? Tipo assim, pra mim isso é Justamente. inaceitável, mas é ela ou ela aprendeu, assim, você ter essa visão maior, né? Falar, pô, é da tradição dela, pô, né? Você não se cair em armadilha, né? Justamente. A Né? proteção. Estabelecendo limites saudáveis, Fábio. Fala aí. Proteção nos limites que nos ajudam a proteger de comportamentos prejudiciais. Eu acho que essa questão de estabelecer limites saudáveis e a proteção é um dos fatores primordiais aí para que o relacionamento seja bem sucedido. Né? Acho que desde o começo, acho não, desde o começo do relacionamento, nós temos que estabelecer limites saudáveis. Nós temos que proteger a nossa individualidade. Né? Somos pessoas individuais. Vou casar, tudo bem, mas eu sou homem, a mulher ela tem as necessidades dela, eu tenho as minhas, e ponto final. Tudo bem. Né? E se eu não estabelecer alguns limites na quais eu tenho a necessidade de ficar sozinho durante um tempo do dia, eu tenho a necessidade de organizar meus pensamentos durante um tempo do dia, eu tenho a necessidade de jogar uma bola ou de estar com meus amigos durante um tempo do dia, desde que eu esteja de uma maneira ética e moralmente, não atingindo e nem degrinindo a imagem da mulher na qual eu estou, né, os meus filhos, eu não vejo dificuldade nenhuma e eu vejo sim a necessidade de criar limites saudáveis. Né? Porque, igual falou na chamada, ninguém é de ninguém, né? E não existe dono para o ser humano. Né? Então, assim, ou eu respeito a sua individualidade, ou não Não rola. dá certo, não rola. Um equilíbrio. Limites que criam equilíbrio e autonomia em nossos relacionamentos. Limites criam equilíbrio e autonomia em nossos relacionamentos. Foi isso que você disse, né? Tipo, eu vou jogar uma bola e ela eu vou no cabeleireiro, então, tipo, isso tem que ser feito Justamente. com respeito, né?
respeito, estabelecer limites que demonstra respeito por si mesmo e pelo outro também, né? Foi isso que você já disse. Crescimento também são limites É isso saudáveis permite mesmo. o crescimento num relacionamento. Então, não entra num relacionamento tóxico de dependência, seria isso, né, Fábio? Justamente, acho que eu não falei tudo ali. Porque assim, pô, nada mais gostoso de você ter uma pessoa ao lado a qual te elogia, a qual tem maior, assim, maior admiração por você, hoje que está te conhecendo, daqui 10 anos a mesma coisa. Por quê? Porque se estabeleceu limites ali, limites, né? Estabeleceu-se moral e éticas que não foram quebradas e que o vínculo entre os dois só foram aumentando e a questão do crescimento foi inevitável. Os dois cresceram juntos, construíram uma vida junto, né? Falando aí de família, eu vejo que meu pai faleceu há pouco tempo, mas foram 70 anos de casado com a primeira namorada e tudo mais. Nossa, que coisa linda de se ver e tal, né? E, enfim, né? E hoje em dia está cada vez mais raro esse tipo de coisa, porque o individualismo, o egoísmo, o egocentrismo, né? A questão da mídia, igual você falou, a questão do capitalismo, a questão do. Nossa, está fazendo o ser humano perder totalmente o foco de si mesmo e muitas vezes aí Não quer ficar aqui. o que ele quer, o do que é moral, até né, o do que é moral, por exemplo, eu vou falar de novo, o cara chega, o patrão chega, dá hoje um presente para a secretária, ela aceita. Amanhã dá outro presente, ela aceita. Amanhã, depois de amanhã, dá outro presente, ela aceita. Depois dá outro presente, ela aceita. Vai. Até a hora que ele vai chegar e vai falar, vamos sair, meu amor, tô te presenteando tanto, você tá aceitando. Tem que ter um limite, né? A molecada hoje não tem limite. A meninada. Eu acho que isso é até interessante de certa maneira, mas, tipo assim, a gente vê bastante casos, né? De não. Acho que muito devido à família monoparental, sei lá se é isso também, mas acho que os costumes estão mudando muito rápido, né? A gente. Então a pessoa não tem base pra botar um limite, por exemplo. Não tem uma estatura moral pra chegar e botar um limite e falar, não, não é assim. Entendeu? Não é assim que eu quero que, tipo, sua esposa, por exemplo, vai trabalhar fora e alguém chega e faz alguma coisa e ela, por medo de perder o emprego, aceita aquilo e não põe um limite, né? Ou não confia pra falar, né? Tem certas coisas que vão prejudicando a relação, né? Nós estamos vivendo um. Principalmente ela chega e fala, e se eu falar para você o que aconteceu hoje e não falar? Meu Deus do céu, olha um joguinho emocional louco desse daí. Isso é Não, um jogo emocional violento. Né? também. E outra coisa que está fazendo se perder toda essa questão aí, principalmente da questão do respeito, Caio, é as redes sociais. Isso é uma questão que a gente vai tratar, falar um pouco lá na frente, né, Fábio? Você já deu uma palhinha, né, a respeito Uma da palhinha dependência agora. das telas, né? E como isso influencia a gente, né? A gente acha que a vida do outro é boa, né? Que tá tudo maravilha, mas na verdade não é. Aquilo ali é uma ilusão, né? Autoexploração. Justamente. Buscar compreender nossas emoções e valores e motivações. Você quer falar, Fábio? Sobre a autoexploração é buscar compreender nossas emoções, valores e motivações. O que motiva a gente Não, isso é legal. Assim, eu estava conversando esses dias sobre motivação. E motivação eu posso dizer uma palavra bem simples. É lógico que nós não vamos acordar motivado todo dia. Mas no decorrer do nosso dia, nós encontramos a motivação. Né? Porque a gente começa a lembrar de, primeiro, da onde a gente quer chegar. Segundo, por que eu estou fazendo aquilo. Né? E o terceiro, o prazer que aquilo me dá em fazer. Né? Então, a motivação, você não precisa se cobrar. Pô, hoje eu estou me sentindo desmotivado, será que eu estou com algum problema? Não, você não está com problema nenhum, companheiro. Nós somos seres humanos, temos altos e baixos. Tem dia que eu estou motivado, tem dia que eu não estou motivado. Né? Temos horários também, tem gente que está motivado de manhã, tem gente que está tarde, tem gente que está de madrugada. Né? A questão toda é não deixar cair
na mesmice, né? Na mesmice, assim, digo, no sedentarismo, na falta de motivação, esperando que o outro faça sempre as coisas para você, A né? autoconsciência também, Fábio, entra nesse assunto que você disse. Também é observar esses padrões, né, que a gente falou no começo de, tipo assim, pô, eu sempre faço isso e dá um resultado diferente. E dá um resultado igual. Tipo, eu sempre faço isso. Tipo, observar, conseguir enxergar isso de uma maneira. Isso com reflexão, com meditação, isso com a busca de se interiorizar, não ficar se anestesiando com essas telas, com coisas que a gente assiste por aí, né, que são tipo, implantadoras, músicas, consciência, parar um pouco, né, e perceber, pô, descontaminar um pouco disso. Até às vezes, na fase da motivação, né, eu percebo muito, tem muita gente hoje em dia que é workaholic, trabalha 20 horas por dia, tentando preencher um buraco, às vezes, assim, de alguma coisa, e não se sente merecedor, às vezes, até de descansar, né? Tem que ter uma Né? autoconsciência que uma hora você vai precisar descansar também, você não vai estar motivado, né? Que você não é o Superman, né? Que o relacionamento também não é cem Não por é? cento né? Tem toda essa questão. Ele vai encontrar a realização pessoal dele, né? É, é Aí, olha lá, o autodesenvolvimento também faz parte disso, né? Ler bons livros, cultivar hábitos estratégicos que apoiem o nosso crescimento, né? Então, isso é a da terapia, né? Então, tipo, um casal que faz uma terapia, um casal que busca uma ajuda, também já é um hábito. e isso entra também na questão do autoconhecimento, do autoconceito, né? Você conhecer e se dar o direito de perceber novos prazeres, as quais você nem sabia que você gostava, né? De tão fixado e bitolado que você está numa coisa. Você não se dá o direito. Eu me sou assim. Eu acho que para. Acho não, né? Essa palavra acho eu tenho que tirar do meu vocabulário porque ela não existe. Para nós falarmos que a gente não gosta, pelo menos uma vez a gente tem que fazer, né? Então, estou falando de situações. Dá uma cortada aí, Caio. Não, Pelo amor de tranquilo. Deus. Eu vou começar a rir que agora eu pensei numa coisa, eu não gosto, não. Não, mas é bom deixar isso, é bom. Se vier do jeito que vier, vai, né? Não, mas tem. Eu comecei a rir. Eu percebi essa mensagem. Não, não, melhor não. Volta. Volta, aí Volta. primeiro aí. Não, Né? mas não, faz parte, tipo assim, de você experimentar, né? A experiência ela vem por alguém já fez. Não, a pessoa diz é legal, outra diz não, não é legal. Aí você fala assim, pô, aí você vai, pelo fruto conhecerei a árvore. Então você vê, pô, quem tá fazendo aquilo ali tá dando certo? Não, não tá dando. Então eu não preciso provar, entendeu? O burro diz que, como é que fala? Diz que o bobo aprende com os outros e o inteligente aprende com si mesmo, com os próprios erros, né? Né? Não, tipo, né? O autodidata é bobo, porque alguém já foi lá e já aprendeu, já fez, já percorreu o caminho e ele quer repetir, vendo que não dá certo e fala, não, comigo é diferente. Não, tem que ter É, uma, e tem que ter uma tem, prudência. tem uma assim, pessoas simples falam sobre pessoas, É, pessoas inteligentes falam sobre coisas e pessoas sábias falam sobre ideias. sobre ideias. E se Então, eu percebo que são alguns jargãozinhos aí que tem muito a ver e funciona, funciona. funciona, funciona. Olha É lá, ó. uma maravilha. Vamos concluir, que já tá acabando, falta 5 minutinhos para concluir. A gente vai falar depois, nas próximas aulas, aí, os principais aprendizados, né? Que você quer passar, né? Tipo, a gente vai montar a apostilazinha lá, né? Compreender a importância da autoimagem e da autoestima, explorar com nossas relações conosco, como nossa relação conosco afeta os outros, desenvolver habilidades de comunicação e estabelecer limites, e os próximos passos. Praticar técnicas de autoconhecimento, autocuidado, cultivar relacionamentos saudáveis e significativos, continuar a jornada de desenvolvimento pessoal. Então, isso vem nas próximas aulas, né, Fábio? Beleza. Isso foi tratado aqui. E você quer dar uma palavra final aí, falar pro pessoal e faz para a próxima aula aí, quem quiser. Ou tá tranquilo, tá de boa. Não, Caio, tá tranquilo, assim, porque agora eu não tô enxergando direito, É a bom. conclusão. E próximos passos.
Não, a partir das próximas aulas a gente vai entrar mais a fundo aí na questão dos relacionamentos com os outros e de que modo que as nossas crenças, né, elas podem impactar aí a termos um relacionamento saudável ou um relacionamento tóxico. Né? A Beleza. gente não pode generalizar e colocar tudo na culpa dos outros. Né? Sim. Temos uma parcela de culpa também. Responsabilidade. A culpa é uma palavra muito pesada. A gente não tem culpa, a gente tem Temos a nossa responsabilidade. parte também.